Meus amores, devido à pandemia, muitas entrevistas de emprego estão sendo feitas online. Verdade. Por isso eu convidei a Gislaine Carvalho, que é psicóloga, professora do curso de psicologia da PUC aqui de Londrina, para dar algumas dicas de como a gente se comporta nesse tipo de entrevista, que é nova, né, para todos nós. Tudo bem, Gislaine? Boa tarde. Oi, Fê, tudo bem com você? Bem também, graças a Deus. Hoje, antes de qualquer coisa, o que o pessoal de casa precisa saber antes de qualquer entrevista, seja ela online, seja ela presencial, antes de qualquer entrevista? Ok, Fê, é bem interessante essa pergunta, porque sempre que alguém me pergunta o que eu devo fazer, como eu devo fazer, eu sempre gosto de levar as pessoas a pensarem, primeiro no contexto, né? No objetivo que ela tem nesse contexto, para só então pensar no que ou como ela vai realizar determinada estratégia. Então, pensando no contexto de uma entrevista, né, ela está dentro, ela faz parte de um processo bem mais amplo, que é o processo seletivo, e esse processo compreende tanto o processo de atração de pessoas, que é o que a gente chama de recrutamento, quanto o processo de seleção. Então, a entrevista, propriamente dita, ela faz parte do que a gente chama de seleção, certo? E o que é a entrevista? É uma conversa que tem um objetivo específico, que é indicar o potencial que uma pessoa tem de corresponder às necessidades da organização que ela está participando do processo seletivo. Então, Hum. antes de participar de uma entrevista, seja ela online ou presencial, é importante que nós entendamos, né, ou buscamos levantar informações sobre que organização é essa, quais são os desafios que essa organização tem, né? E no desenrolar da entrevista precisa ficar claro qual é o papel do cargo que eu estou concorrendo em relação a esses desafios. Então, o entrevistador, o papel dele, né, acaba sendo de identificar se essa pessoa tem potencial para atender as necessidades do cargo, e o meu papel enquanto candidato é facilitar o processo, o trabalho do entrevistador. Então, é pergunta e resposta, né, é uma troca. Ô, Gislaine, agora, numa entrevista de emprego online, a gente fica em vantagem ou em desvantagem diante do entrevistador? Eu acredito que só pelo fato de nós estarmos na frente de um entrevistador, nós já estamos em vantagem em relação a todas as pessoas que não passaram naquele primeiro processo de atração que eu me referi, né? Com Que é o certeza. recrutamento. Então, nós recrutamos currículos, mas nós entrevistamos pessoas. Então, do ponto de vista de que eu tenho que me apresentar e apresentar um potencial para aquela determinada vaga, eu ainda tenho um processo para percorrer, né? Que é essa conversa, e eu preciso me utilizar de recursos de argumentação ao meu favor. E tem como a gente convencer o entrevistador de que a gente é a pessoa certa para a vaga, estando em casa e não frente a frente com ele? Eu acho que a função da argumentação ela acaba sendo a mesma, né? O que vai mudar de você estar na frente da pessoa e no online é o ambiente, né? O ambiente físico. O que se mantém sou eu pesquisar a respeito da organização e perguntar também quais são os desafios, né, daquela organização. Só que existe uma limitação que é eu perder de vista os aspectos do ambiente físico do trabalho. Então vamos pensar que eu estou me encaminhando para a sala onde é a entrevista e eu passo por determinado departamento. Quando eu estou no momento da entrevista, eu posso me utilizar daquilo que eu vi do ambiente físico para fazer perguntas também a respeito da organização e entender o que aquela organização precisa ou como que ela funciona. Uhum. Agora, a organização do espaço, do lugar que eu tiver, na minha casa ou em qualquer outro lugar que eu estou fazendo essa entrevista, é importante também, né, Gi? Tem que deixar o ambiente arrumadinho, né? Com certeza. Eu acho que um primeiro aspecto que a gente precisa pensar é que não existe ambiente perfeito, né? Que dirá nossa casa. E lembrar que durante a pandemia, o trabalho que entrou dentro das nossas casas. Então, um ambiente que em outro momento era privativo, agora comporta uma outra função, né? Então, não vai existir ambiente perfeito, não, mas o que a gente pode fazer é minimizar possíveis interferências ali naquela conversa, naquela entrevista. Então, Uhum. sim, é preciso, né, organizar, mas pensar que o entrevistador, inclusive, já está sabendo que existem outros elementos ali. É legal, deixar a porta fechada, né, gente? Avisar os demais, moradores da casa: "Olha, gente, eu vou entrar numa entrevista online agora, por favor, ninguém entra, ninguém passa por trás", né? Não deixar lá a roupa pendurada na cadeira que está ali no quarto ou no escritório, né? Dar uma organizada boa, né, Gi?
Exato. Eu pensei aqui em algumas dicas, né? Eu acho que a primeira delas que viabiliza a entrevista é a conexão com a internet, então é importante, né, cuidar disso. Verdade. Controle do barulho, daquilo que for possível, claro, né? Aham. Utilização de fone de ouvido para você manter sigilo daquilo que é falado. Então, é importante que a entrevista é uma conversa, então as pessoas da casa não precisam ouvir, né, aquilo que está sendo dito. Cuidado para não expor a intimidade da família ou do local. De preferência, usar um fundo vazio, porque aí você não compromete em nada, né, isso. Eu acredito que também, quando a gente já adianta para o entrevistador possíveis intercorrências, auxilia também, e como é que você pensou em lidar com elas? Então, por exemplo, olha, eu estou com os meus filhos aqui, mas eu já conversei com a minha esposa que caso eles entrem, ela vai intervir, tudo bem por você? Então, deixar isso acordado no início da entrevista é bacana. Legal. É, polidez e cordialidade. Eu acredito que isso vale também para qualquer entrevista, seja online ou presencial, né? E tudo isso começa naquele telefonema que nós recebemos. Então, como é Uhum. que eu posso atender com polidez, com educação, com um tom de voz adequado, né? E na entrevista me utilizar de outras estratégias também, como expressão facial e tudo mais. Perfeito, Gi. Adorei suas dicas. Muito Bom, úteis, viu? Muito obrigada. tomara que ajude o pessoal de casa também. Obrigada, querido. Um beijo para você. Obrigada, Fer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.